Gente, eu não sei se vocês estão sabendo, mas tem um investimento que está ganhando o gosto dos investidores. Inclusive, tem muita gente dizendo que esse investimento é até melhor do que os nossos amados fundos imobiliários. É, gente, agora os FIIs, eles possuem um concorrente de peso. Eu estou falando dos FIINFRAs. E nesse vídeo eu vou explicar para você o que são, como é que funciona um FIINFRA e se realmente esse tipo de investimento é superior aos fundos imobiliários? Se você não me conhece, eu sou a Amanda Amaral e nesse canal eu ajudo investidores iniciantes a receberem uma renda passiva todos os meses por meio dos fundos imobiliários. E vamos começar entendendo logo de cara o que são os FIINFRAs, que tem tanta gente falando e dizendo até que é melhor do que os FIIs. Os FIINFRAs são os fundos de investimento em infraestrutura. Ele é muito parecido com o fundo imobiliário de papel, mas é diferente, é parecido, mas não é igual. Eu vou explicar para você o que significa ser um fundo de investimento em infraestrutura. Os FIINFRAs, o que eles fazem? O dinheiro que eles acumulam, eles o utilizam para investir em empresas de setores estratégicos, de setores que fazem parte do desenvolvimento da infraestrutura do nosso país. E eles fazem isso por meio de um investimento de renda fixa conhecido como debêntures. As debêntures nada mais são do que uma forma de empréstimo de dinheiro, só que nesse caso você empresta dinheiro para empresas por um determinado período e recebe juros por conta desse empréstimo. Eu e você, como pessoas físicas, podemos investir diretamente em debêntures, por exemplo. Assim como a gente pode investir em tesouro direto, pode investir em CDB, você também pode investir em debêntures, emprestar o seu dinheiro para empresas. E existem debêntures de dois tipos: as debêntures incentivadas e as debêntures não incentivadas. As debêntures incentivadas, por que elas são conhecidas dessa forma? Porque elas possuem um incentivo fiscal. Ou seja, por serem empresas que fazem parte de setores importantes para o desenvolvimento da infraestrutura do nosso país, como, por exemplo, empresas de energia elétrica, empresas de saneamento, esses investimentos acabam tendo benefício fiscal, eles são isentos da cobrança de imposto de renda, diferente das debêntures não incentivadas, onde você empresta o seu dinheiro para outras empresas que não fazem parte desse segmento aí de infraestrutura, do desenvolvimento da infraestrutura do nosso país, e aí tem a cobrança de imposto. No caso das debêntures incentivadas, tem essa isenção, esse incentivo. E o que os FIINFRAs fazem? Eles pegam o dinheiro e investem justamente nessas debêntures incentivadas. Então, em termos práticos, eles emprestam dinheiro para empresas e recebem juros por conta desse empréstimo, e essas empresas são empresas desses setores estratégicos. Mas por que, você pode estar se questionando, eu vou investir então em um FIINFRA e não em uma debênture? Já que você falou para mim que as debêntures são investimentos de renda fixa, logo são investimentos menos arriscados, então por que eu vou correr mais risco investindo em FIINFRA se eu posso investir diretamente em debênture e correr menos risco? E aqui eu vou explicar para vocês algumas características que tornam os FIINFRAs interessantes e, inclusive, muita gente acha até que mais interessante do que os fundos imobiliários. O primeiro ponto é a questão da diversificação. Quando você investe em uma debênture via, renda fixa, você está emprestando seu dinheiro para uma empresa em específico e esse seu dinheiro vai ficar lá emprestado por um tempo e você vai receber juros. Quando você investe via FIINFRA, você investe em várias debêntures de uma só vez. O dinheiro do fundo é utilizado para emprestar para diferentes empresas, de diferentes segmentos, a diferentes taxas de juros de empréstimo. Então, é uma forma muito mais diversificada de você conseguir se expor a esse tipo de investimento. Uma outra característica que é mais vantajosa também com relação aos FIINFRAs comparado às debêntures é o valor do investimento em si. Por exemplo, com R$ 100 você consegue investir em um FIINFRA. Já as debêntures, você tem aplicações de R$ 1.000 para frente, uma aplicação mínima de R$ 1.000, R$ 5.000, ou seja, é menos acessível, tá? Investir em FIINFRA é mais acessível do que investir em debênture.
Outra vantagem dos FIINFRAs, como se trata de empresas, de um fundo grande que está por trás, ele consegue ter acesso a debêntures que nós, pessoas comuns, não conseguimos ter, o que também faz com que eles consigam ter mais retorno do que nós teríamos investindo diretamente via debênture. Um outro ponto também é a questão da liquidez, ou seja, da capacidade de você conseguir resgatar o dinheiro de volta. Normalmente, as debêntures, elas possuem a liquidez somente na data de vencimento, ou seja, o seu dinheiro fica travado. E normalmente o vencimento é de 2 anos para frente. Você encontra debêntures onde a data de vencimento é daqui 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então você não consegue resgatar o seu dinheiro. Ele fica preso até a data de vencimento. Já os FIINFRAs não. Você consegue comprar e vender em todos os dias úteis. E caso você decida vender, em até 2 dias úteis o dinheiro já está de volta na sua conta corrente. Então, mais facilmente você consegue negociar, comprar e também vender, se desfazer desse investimento, caso seja a sua vontade. Um outro ponto é que por trás de um FIINFRA, você tem uma equipe profissional de gestores que estão escolhendo essas debêntures, diferente de nós, pessoas físicas, que vamos lá escolher um a um a debênture que vai investir. Você às vezes pode não ter o mesmo conhecimento técnico que um gestor tem. Às vezes você não consegue ter as mesmas informações, o mesmo detalhe de informações que um gestor tem, e isso faz toda a diferença na tomada de decisão. Então essa gestão mais profissional também é um ponto positivo com relação aos FIINFRAs. Tudo bem, Amanda, entendi por que os FIINFRAs são melhores do que as debêntures, né? As vantagens desse tipo de investimento, mas por que tem gente que acha que é melhor que fundo imobiliário? E agora eu vou fazer alguns comparativos dos FIINFRAs também com os fundos imobiliários, para a gente chegar nessa conclusão se realmente eles são melhores. E se você já estiver gostando desse vídeo, já aproveita para deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Olha só, tanto os FIINFRAs quanto os fundos imobiliários, eles pagam dividendos todos os meses. Então, até aí, eles são iguais. Tanto os FIINFRAs quanto os fundos imobiliários, você também, além dos dividendos, pode ganhar com a valorização das cotas. Tanto os FIINFRAs quanto os fundos imobiliários, você consegue investir de uma forma mais acessível. Com R$ 100 você consegue começar a investir. No caso dos fundos imobiliários, até menos do que isso você consegue começar a investir. Tanto os FIINFRAs quanto os fundos imobiliários, você tem mais liquidez. Se você quiser vender as suas cotas, em até 2 dias úteis depois que você faz a venda, o dinheiro está disponível ali para você. No caso do FIINFRA e também do fundo imobiliário, quando você recebe dividendos, pelo menos até o momento em que eu estou gravando esse vídeo, esses dividendos eles são isentos da cobrança de imposto de renda. Então, até aí, tudo igual entre eles. Mas aonde é que está o ponto que muita gente considera o FIINFRA melhor? É no caso de venda das cotas. Quando você vende cota de um fundo imobiliário e você tem lucro, você precisa pagar 20% de imposto em cima do lucro que você teve. Já no caso dos FIINFRAs, não. Mesmo que você venda suas cotas e tenha lucro, esse lucro ele é isento. Amanda, e por que é isento? Justamente porque são investimentos em debêntures incentivadas. Então, acaba recaindo também sobre a venda das cotas dos FIINFRAs. Como o dinheiro do FIINFRA é aplicado nessas empresas, nessas debêntures incentivadas, e elas possuem esse incentivo, por tabela, quando você vende um FIINFRA, você tem essa isenção também. Então, é por isso que muitas pessoas consideram que investir em FIINFRA é melhor do que investir em fundo imobiliário. Mas será que realmente é? Eu quero apresentar aqui também um outro lado, uma outra perspectiva, porque muita gente às vezes só te conta as vantagens, mas eu estou aqui para te contar também o outro lado, para que você possa pensar sobre isso. O que a gente tem que considerar? Os FIINFRAs são investimentos mais recentes do que os fundos imobiliários. Eles passaram a ser negociados na Bolsa de Valores a partir do ano de 2020, enquanto os fundos imobiliários estão na Bolsa há mais tempo. Você tem fundos imobiliários que já têm mais de 10 anos de estrada. E nos FIINFRAs não, são investimentos mais recentes, ou seja, você tem menos histórico para saber como é que esses investimentos
eles possam vir a se comportar numa situação de crise, por exemplo. Já no caso dos fundos imobiliários, não. São investimentos mais bem estabelecidos no mercado e que também fazem parte de um setor que é muito importante na nossa sociedade, que é o setor imobiliário. Um outro ponto é que você tem menos disponibilidade de FIINFRAs do que de fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, eu consultei no site da B3, que é a nossa bolsa de valores, a quantidade de FIINFRAs que são listados. E olha só, atualmente estão disponíveis 34 FIINFRAs na bolsa de valores, sendo que a menor parte deles possui um patrimônio líquido de mais de R$ 1 bilhão. Já os fundos imobiliários, olha só, nós temos hoje mais de 500 FIIs listados na bolsa. É realmente um investimento mais consolidado e grande parte desses fundos imobiliários já possuem patrimônio na casa dos bilhões, de R$ 1 bilhão para frente. Ou seja, são fundos realmente muito grandes, muito robustos, muito sólidos. Então a gente precisa sim levar isso em consideração, sem contar que nenhum investimento anula o outro. Quando você pensa como um investidor de fato que quer ter sucesso, você precisa sempre considerar a questão da diversificação, de ter uma carteira completa, alinhada, bem estruturada. Então, investir em FIINFRA não anula investir em fundo imobiliário e vice-versa. Você pode complementar as duas coisas. O que eu faria? Colocaria mais dinheiro em fundos imobiliários por ser um investimento mais sólido, e isso é baseado no meu perfil de investidor, e um pequeno percentual em FIINFRA para também participar desse mercado que ainda tem muito o que crescer ao longo do tempo. E se você quiser saber, por falar em longo do tempo, quais fundos imobiliários podem ser interessantes para se aposentar, já aproveita para assistir esse vídeo aqui. Muito obrigada e eu te espero no próximo vídeo.